A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 5. Tema desta semana: o ministério do Espírito. Meta de hoje: leitura das páginas 89 a 92. O portal para acessar a dimensão de Deus. Podemos dizer que a fé é um portal que nos transfere da dimensão cartesiana em que vivemos para a dimensão da eternidade de Deus. Por meio do Espírito prometido, acionamos a fé para abrir esse portal a fim de desfrutar da realidade de Deus, vendo assim as coisas que não se veem com os olhos físicos. Eis a razão de afirmar que o ministério da nova aliança é do Espírito, é celestial. Em vista disso, não se ocupe com muitas obras, querendo mostrar serviço, sob o pretexto de que são para Deus, porque a obra levada a cabo nesse ministério é do Espírito. A esse respeito, Paulo acrescenta: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Lembre-se, nossos pensamentos são cartesianos e atrelados ao mundo físico. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Que sejamos guiados pelo Espírito, e assim veremos quão grande obra Deus pretende fazer no meio de nós. Lutemos pelo avanço do Evangelho, para que muitas pessoas sejam incluídas nesse único ministério do Espírito. Não serão nossas limitações pessoais que impedirão o avanço da obra de Deus. Ao permitirmos a ação do Espírito por meio de nós, conduziremos muitas pessoas ao Senhor, para igualmente serem guiadas pelo Espírito a fim de edificar a Igreja de Deus. Lembremos o caso de Nicodemos, João capítulo 3, versículos do 1 ao 14. Tudo o que o nosso homem natural pode fazer ainda será insuficiente. Na verdade, nosso homem natural apenas atrapalha o avanço do Senhor. Por melhor que sejamos, somos inferiores quando comparados com a habilidade e capacidade de Nicodemos. No entanto, atente para o fato de ele ter ido até Jesus, porque concluiu que Jesus veio da parte de Deus, e tudo o que ele fazia era por meio de Deus. Versículo 2. Em outras palavras, Nicodemos queria indagá-lo a respeito da excelência de suas obras. Concluindo, a capacidade do homem não é suficiente para fazer a obra de Deus. Somente o próprio poder de Deus realiza a sua obra. Aleluia! A sabedoria e o poder andam juntos. Em Daniel capítulo 2, versículo 20, vemos que a sabedoria e o poder caminham juntos. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Não é uma questão de usarmos a nossa sabedoria, força ou poder, pois somos limitados. Sabedoria sem poder não realiza nada. Poder sem sabedoria realiza as coisas insensatas. Deus, em sua sabedoria, elaborou um plano maravilhoso que chamamos de a economia de Deus, em cujo centro nós estamos. Deus tem miríades de anjos, mas ele se preocupa com o ser humano. Esse plano maravilhoso que ele projetou em sua infinita sabedoria é para o homem, é para mim, é para você também. Os gregos pensavam que sua filosofia era a expressão mais elevada da sabedoria humana. Paulo, a respeito deles, disse: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século,
nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e o versículo 6. A sabedoria humana, por mais avançada que seja, apesar de seus renomados pensadores, não chegou a conclusão alguma, mesmo nos dias atuais. A razão disso é que a sabedoria humana não levou o homem a conhecer a Deus. Ao não levá-lo à fonte de todas as coisas, não chegou a lugar algum. O homem não consegue vencer seus pecados, não consegue mudar sua natureza pecaminosa, seu mau temperamento, sua impaciência e tantos outros problemas. Talvez até consiga mudar alguns comportamentos, mas o seu interior, sua essência, não muda com a simples sabedoria humana. Então, surgem as diversas ideologias que visam justificar os pecados e os erros do homem. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, lemos: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É a loucura da pregação que leva o homem a conhecer a Deus. Vale a pena consagrar-se a Deus. Os judeus vinham de uma história de presenciar os sinais de Deus, como a abertura do Mar Vermelho, o maná que caiu do céu, entre outros. Os gregos, por sua vez, estavam acostumados a discursos eloquentes. Então, esses dois grupos resistiram ao plano de Deus, que em sua sabedoria enviou Cristo como Cordeiro Pascal para resgatar o homem. 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 6 a 7 diz: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. Perceba que a sabedoria de Deus estava em mistério, estava oculta, mas Deus havia preordenado em seu plano desde a eternidade que nos levaria à sua glória. Quero mais uma vez relembrar que o homem caiu, o pecado entrou e frustrou o plano de Deus. Contudo, Deus já havia preparado o Cordeiro Pascal, o seu Filho, que viria à terra e como homem viveria e morreria por nós. Ele morreu na cruz, cumpriu a redenção para nos resgatar de volta para Deus. Assim, ele nos pode justificar pela fé. Fomos ressuscitados com Cristo. Conforme vimos anteriormente, hoje ele é o Espírito que dá vida, o outro Consolador, o Espírito da realidade, o qual está dentro de nós, os que cremos, segundo foi revelado pelo Senhor Jesus em João capítulo 14, versículos do 16 ao 18. Esse Consolador nos leva a viver a realidade celestial. Somente Deus tem tal sabedoria e poder. Vemos ainda, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nós não temos ideia do que Deus tem preparado para nós. Um dia, ao contemplarmos o Senhor em plenitude, veremos que uma vida confortável e luxuosa na terra é infinitamente inferior ao que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, vale a pena nos consagrarmos para o cumprimento do plano de Deus.